pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de ciência da Web TV da UniPiaget. Já pararam para pensar como é feito o transporte de oxigênio no nosso corpo? Como é feito o transporte de nutrientes para as diferentes células e para os diferentes tecidos do nosso corpo? Sim, esse transporte ele é feito pela via sanguínea. Temos uma corrente sanguínea que circunda todo o nosso corpo e que ajuda, ou que faz, na verdade, o transporte de nutrientes e de oxigênio para que o nosso corpo possa funcionar. Então, a importância do sangue consiste exatamente no transporte de nutrientes, os nutrientes que conseguimos fazer a absorção no intestino, né? E conseguimos então fazer, pela corrente sanguínea, se consegue fazer esse transporte de nutrientes para os diferentes tecidos do nosso corpo. Uma outra coisa que o sangue transporta, que é muito importante, e aí né, a sua grande importância, é o oxigênio. O oxigênio que é fundamental para que consigamos fazer a produção de energia nas diferentes células do corpo. E o sangue, não é, que é esse elemento importante no nosso corpo, ele tem uma constituição. Quando olhamos o sangue de forma sem auxílio de nenhum equipamento, vemos que é algo líquido. Podemos pensar, será que a constituição do nosso sangue é feita apenas por líquido? Na verdade, não. Essa constituição ela é feita de... Podemos dividir em duas partes, né? Aquilo que a gente chama dos elementos figurados do sangue, né? E da parte mais líquida. Estamos a falar do soro, propriamente dito, não é? E das células sanguíneas. As células presentes no nosso sangue são divididas, a grosso modo, em dois tipos. Temos as células vermelhas e as células brancas. Ou, se quisermos né, as hemácias, não é? Ou as células vermelhas, como designamos de forma geral, não é? Ou então os leucócitos, são as células brancas. E qual é a função desses dois grupos de células? A primeira, as células vermelhas, né, tem a função primordial do transporte de oxigênio. Esse oxigênio ele é transportado numa molécula designada de hemoglobina, né, que tem uma molécula de ferro lá dentro, que consegue prender essa molécula de oxigênio e transportar o oxigênio até uma célula, onde vai ser utilizada para a produção de energia. E é interessante vermos isso porque essa coloração vermelha do sangue, né, ela é dada exatamente pelo ferro e pela presença de ferro oxidado. Se olharmos bem, quando vemos uma ferrugem, que é ferro oxidado, na verdade, ela tem uma coloração meio acastanhada, avermelhada, certo? E é exatamente esse mesmo processo que dá essa cor vermelha ao sangue. Por outro lado, temos as células brancas, os leucócitos. O que é que esses leucócitos, a grosso modo, fazem? Eles são as células responsáveis pela defesa do nosso corpo. São eles que conseguem fazer a defesa contra a invasão por micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários, e também conseguem fazer a produção de anticorpos. Lembram do programa anterior que falámos da produção de anticorpos na questão das vacinas? Exatamente, são essas células, os leucócitos, que têm essa capacidade de produzir, então, esses anticorpos fundamentais para a proteção do nosso corpo. Além dessas células, das células vermelhas, das hemácias e dos leucócitos, das células brancas, também temos umas partículas bem pequenas e importantes dentro do sangue, são designadas de plaquetas. Essas plaquetas elas são fundamentais para o processo de homeostasia. No caso, quando damos um corte, por exemplo, é uma formação de coágulo e são, portanto, essas plaquetas, okay? São partículas importantíssimas na hora de formação desse coágulo, de forma a evitar que percamos muita quantidade de sangue. Além dos elementos figurados, ou seja, das células presentes no sangue, também temos a parte do soro. O que é o soro? O soro é a parte mais líquida do sangue, onde encontramos todo e qualquer nutriente que vai ser transportado, dissolvido no sangue. Um dos nutrientes mais importantes que encontramos é, claro, a glicose. O que é a glicose? A glicose é o açúcar, né, que as nossas células utilizam para a produção de energia. Quando a pessoa perde muito sangue, pode levar a uma diminuição da hemoglobina presente, né, a hemoglobina global presente, o que leva a uma condição que chamamos de anemia. O que é essa condição, basicamente? Com uma redução drástica da quantidade de hemoglobina presente, leva então um transporte menor ou menor quantidade de oxigênio transportado para as células, o que leva a uma menor produção de energia para
pelas outras células, o que pode, em situações mais graves, levar à morte da pessoa. Outra coisa também importante relacionada com o transporte de nutrientes, nesse caso, no sangue, é a questão da quantidade de açúcar presente no sangue. No caso, estamos a falar da glicose. A glicose ela tem que estar a uma determinada concentração no sangue, não pode estar muito elevado, portanto, nem com pouca quantidade. Uma situação quando temos muita glicose no sangue, estamos a falar numa situação de hiperglicemia, que é característica das pessoas que têm diabetes. Já uma situação onde a quantidade de glicose presente no sangue está bem reduzida, estamos a falar de uma hipoglicemia, né? E que pode ser muito perigoso. Atenção, a hipoglicemia a curto prazo ela é muito mais perigosa do que a hiperglicemia, pois uma pessoa com uma hipoglicemia pode levar a uma redução da produção de energia nas células neuronais que estão no cérebro, né, que essas células queimam rapidamente muito açúcar e precisam de um aporte constante de açúcar. Caso a pessoa tenha uma redução da glicose no sangue, né, pode levar então a problemas neuronais, né, com degeneração neurológica, pode conduzir à morte da pessoa. O sangue, para chegar onde tem que chegar, ela precisa de circular, certo? E é por isso que temos no nosso corpo aquilo que a gente chama de sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? É basicamente um sistema de canos, não é? Onde é transportado o sangue e tem uma bomba central. O que é essa bomba central? Essa bomba central é exatamente o coração, que está sempre a bater, uma bomba, literalmente, que bombeia o sangue pelas artérias e depois volta pelas veias, de forma que consigamos ter uma distribuição, não é, uniforme do sangue do nosso corpo. E essa distribuição ela é fundamental exatamente para que tenhamos oxigênio suficiente a nível do corpo, não é? E também para que tenhamos nutrientes em todas as células do corpo. E como é que isso acontece? Acontece, não é? Temos aqui o coração, que é uma bomba, certo? Que consegue bombear pelas artérias o sangue que a gente chama de sangue arterial. O que é o sangue arterial? Sangue arterial é aquele sangue que sai oxigenado a partir dos pulmões, não é? E vai então com muito oxigênio e rico em nutrientes e acaba por ser distribuído por todos os outros órgãos e tecidos do nosso corpo. Depois esse mesmo sangue volta outra vez para o coração, mas já não volta nas artérias, volta naquilo que a gente chama de veias, das veias, certo? As veias, essas são pobres, portanto, o sangue presente nas veias são pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Por quê? Porque o sangue arterial deixa nos tecidos o oxigênio e capta, então, o dióxido de carbono, que é o produto da metabolização do açúcar pela produção de energia. Ok? Então, essas veias pegam, então, esse sangue venoso, que a gente chama, regressa, passa pelo coração, do coração vai ao pulmão, onde volta a oxigenar, ok? Vai, então, a troca gasosa, né? A tal respiração que nós fazemos, quando inspiramos, metemos oxigênio, quando expiramos, tiramos dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono que está a sair é exatamente o dióxido de carbono que vem dos tecidos que foram, então, oxigenados com o sangue arterial e removido, então, o dióxido de carbono com o sangue venoso, né? E volta, então, a ser oxigenados nos pulmões e volta ao coração, e o coração volta a bombear. Além dessa circulação, digamos, pegar oxigênio a nível dos pulmões, é a nível do intestino, principalmente do intestino delgado, também, não é? Temos lá um sistema onde o sangue, certo? Ele consegue pegar os nutrientes que estamos a consumir dos alimentos, né? Que são depois colocados no sangue para que haja essa circulação. Mas devem estar a pensar, mas espera aí, mas de onde é que vêm todas essas células presentes no sangue? A questão é interessante e a resposta é muito mais interessante. Sistema ósseo. E essa categorização dos tipos sanguíneos ela é importante principalmente quando falamos da transfusão sanguínea. Então acabamos de ver que realmente o sangue é algo muito importante. Mas podemos pensar, será que o sangue é igual para todo mundo? Na verdade não. Existem diferentes tipos de grupos sanguíneos e dependendo do sistema que estamos a estudar, podemos diferenciar alguns. Vamos aqui então falar de dois sistemas. Temos o sistema ABO, que na verdade, né, as pessoas podem ter então o grupo sanguíneo tipo A, tipo B, o tipo AB ou então o tipo 0 ou O, dependendo de como é que queremos chamar. Outro sistema também que utilizamos para diferenciar
sangue é o sistema rhesus ou RH, que é o RH positivo ou RH negativo. Normalmente ouvimos falar, qual é o teu tipo de sangue? O meu tipo de sangue é AB positivo. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa tem, portanto, na sua constituição sanguínea, né, anticorpos A e B, e também ainda anticorpos contra o sistema rhesus, RH positivo. Então, para fazermos a determinação no grupo sanguíneo, usamos anticorpos, né, em que vamos usar contra o sangue de uma pessoa que queremos saber qual é o grupo sanguíneo. Nesse caso, né, vamos aqui na ponta dos dedos, fazemos uma higienização, uma asepsia com álcool 70%, depois pegamos uma agulha para dar um pico, ok? Para tirar, portanto, uma gota de sangue. Não é? E depois colocamos, então, numa lâmina, uma, duas, para fazer, então, o grupo sanguíneo. Aquilo que todo mundo faz para saber qual é o seu grupo sanguíneo. Então, aqui eu vou usar um anticorpo anti-A, okay, que vai reagir caso o sangue for A positivo. Colocamos, então, uma gota. Para ser mais rápido, então, vou colocar também o anticorpo anti-B, certo? Que vou colocar, então, na segunda gota. Depois eu coloco o anticorpo anti-AB, que são os dois juntos, não é? Na terceira gota de sangue. E depois coloco o anticorpo anti-RH, né, que vai nos dizer se é RH positivo ou negativo. E como é que sabemos se é positivo ou negativo? Vamos esperar que haja uma reação em que irá coagular, então, o sangue presente. Então, como podem ver, há uma reação muito forte para o A. Para o B, parece não haver reação, certo? Para o AB, iremos ter, então, uma reação. E para o sistema RH, também uma reação. O que é que podemos, então, concluir desse resultado? Podemos concluir que a pessoa ela é A positiva e, portanto, A, né? E RH positivo, ou seja, é uma pessoa A positiva. Mas espera aí, professor. Estás-me a dizer que essa pessoa é RH positiva, mas, no entanto, o AB deu positivo. O AB deu positivo porque dentro do anticorpo, né, AB existe, então, o anticorpo A. Okay? Por isso é que dá positivo para o AB. E é só A porque no B temos uma reação negativa. Como podem observar bem, né, na lâmina, fica bem visível, né, quando é positivo e quando é negativo. Quando é positivo, então faz esse coágulo, né, e quando é negativo, fica sem esse coágulo. Então essa pessoa, né, essa amostra de sangue que temos aqui é uma amostra de sangue A positiva. Mas afinal, qual é o princípio por detrás da determinação dos grupos sanguíneos? O princípio é relativamente simples. Quando usamos anticorpos anti-A, esses anticorpos vão ligar a antígenos presentes nos eritrócitos, né? E esse eritrócito, caso for um eritrócito que tenha um antígeno A, certo? Esse anticorpo irá ligar então a esse antígeno, fazendo com que várias outras hemácias, essas células vermelhas, começam a se aglutinarem e a formar um coágulo. E aí dá essa imagem que vemos, né, na hora de determinar se é positivo ou se é negativo. A mesma coisa acontece para quando uma pessoa ela é B positiva, ou seja, ela tem antígenos na superfície da célula que são B, então o anticorpo anti-B irá reagir com esse antígeno, fazendo essa aglutinação. A mesma coisa acontece para quando temos os antígenos tanto A quanto B. Ou seja, a pessoa que tem um antígeno AB, não é? Usamos o anticorpo anti-A e anti-B, então há essa aglutinação. Mas aí pergunta, e a pessoa que não tem nenhum antígeno na sua superfície? Quando não tem nenhum antígeno na sua superfície, não há nenhuma reação, ok? E não há essa aglutinação, então chamamos essa pessoa, não é? Ela é zero ou O, ou seja, não tem nenhum antígeno, nem A nem B.
A mesma coisa acontece para o sistema RH, né? Essa pessoa que tem a presença do antígeno RH na superfície da célula, ok? Acaba então o anticorpo por ligar esse antígeno e fazer a aglutinação das hemácias. Por isso é que conseguimos então distinguir quando é A, B ou O e positivo e negativo, usando exatamente, não é, esse sistema de digamos, da ligação entre anticorpos e antígeno, que, diga-se de passagem, que é um sistema altamente fiável, ou seja, temos uma confiabilidade muito alta quando dizemos que uma pessoa é A positiva, é que realmente ela é A positiva. A importância de sabermos qual é o nosso grupo sanguíneo consiste, portanto, em quando uma pessoa tem algum problema de redução da hemoglobina no sangue ou uma perda severa de sangue, ela precisa de fazer uma transfusão sanguínea. E como já tínhamos visto na explicação anterior, caso essa pessoa não tenha os antígenos ou tenha os antígenos ou os anticorpos de outro tipo sanguíneo, pode acontecer uma coagulação. Ou seja, se vou fazer uma doação de sangue e o meu sangue ela é A, por exemplo, é do tipo A, e a pessoa que vai receber é do tipo B, irá haver uma coagulação sanguínea e poderá levar à morte dessa pessoa. Portanto, temos sempre que ter a compatibilidade sanguínea. Uma pessoa A só pode dar para uma pessoa que é A. Uma pessoa B dá para uma pessoa que é B. E assim sucessivamente. Mas tem uma coisa que é interessante. Tipo O, ou seja, o grupo que não tem antígenos na sua superfície, é o doador que consegue doar para todas as pessoas, principalmente se é o grupo O negativo. A doação sanguínea é importante porque até hoje, embora tenhamos várias experiências e um esforço enorme na tentativa da produção de um sangue artificial, até hoje não foi possível fazer nenhum sangue artificial. Isso deve-se a uma complexidade de fatores, né, para a formação portanto, das células sanguíneas, okay, e para o transporte eficiente do oxigênio e de nutrientes. Portanto, até hoje, nós não conseguimos desenvolver um sistema que seja capaz de conseguir transportar uma quantidade de nutrientes e de oxigênio, principalmente, de igual forma que faz o sangue de forma natural. E, além disso, né, nós não conseguimos ainda produzir um sistema que não seja rejeitado pelo próprio sistema imunitário. Então, para salvar vidas, é necessário então fazermos realmente a doação de sangue, porque até hoje a melhor forma de conseguirmos resolver o problema de uma anemia profunda, por exemplo, uma pessoa que perdeu muito sangue devido a uma intervenção cirúrgica ou qualquer acidente, é mesmo fazendo a doação voluntária de sangue. Por isso aqui deixo um apelo, façam a doação voluntária de sangue. Exato, esse foi o nosso programa de hoje, onde falamos então do sangue, dos seus componentes, como é que diferenciamos os tipos sanguíneos e da sua importância na hora, né, porque é que é importante fazermos a doação sanguínea. Eu espero ver-vos no próximo programa. Não se esqueçam de inscrever na nossa plataforma e de ver a nossa web TV. Também podem inscrever no nosso canal no YouTube, ver o vídeo e subscrever também a nossa página no Facebook e seguir-nos no Instagram. Vejo-vos no próximo programa.